De volta o programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você, este é o plano. Também com a gente a Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Zelar, distribuidora de água, fone 3454-3330 e Proeste Nissan. A Proeste Nissan dá negócio, na Tiradentes 1268 em Marília. Seminovos, multimarcas com condições imbatíveis, garantia de 1 ano, é com a Proeste Nissan também. E o seu usado é sempre valorizado na troca. Passe por lá e confira. Proeste Nissan, Tiradentes 1268. O programa Conexão de hoje está falando sobre câncer de mama, com o médico mastologista, Dr. Wellerson, que está aqui com a gente, trazendo aqui as informações, falando um pouco dessa questão da mamografia. A gente foi para o intervalo, Dr. Wellerson, e eu falava aqui exatamente sobre isso, né? Quer dizer, como é que é essa questão da mamografia que a gente diz, por exemplo, temos o mutirão, é importante? É importante. Mas às vezes acaba não acontecendo em determinado ano, pula falta verba, a gente sabe que essas coisas acontecem. E a necessidade é que... Eu queria falar um pouco sobre isso. Se a necessidade de um exame, por exemplo, tenho lá uma suspeita para janeiro, e aí eu espero o ano inteiro para fazer no outro janeiro, porque nesse janeiro já passou o mutirão. Um exemplo, né, hipotético. Esse 1 ano pode representar uma diferença importante ou não? Nossa Senhora, né, como diz lá em Minas. No caso dessa estar com câncer, né, para você ter ideia, a multiplicação da célula, né, ductal é a cada 70 dias. Então a gente fala 3 meses. Sim. 3 meses são 4 ciclos, são 4 trimestres. Sim. Então uma célula viram 2, 2 viram 4, 1 centímetro vira 2 centímetros. Quer dizer, então um tumor muito inicial em 1 ano, um atraso diagnóstico, um atraso de tratamento de 1 ano, você, de um tumor inicial de um T1, ele pode virar um T3, quer dizer, um tumor de meio centímetro, ele vai para 5, 6 centímetros, né? Então piora muito o prognóstico. Agora, eu não tenho dúvida que esses programas são espetaculares, não tem... Fica aquela questão no sentido do controle. Eu sempre falo com minhas pacientes, a gente tem um ambulatório lá da Santa Casa no SUS, e às vezes a pessoa fala, puxa, tem um mutirão aí, é de graça, eu vou lá fazer. Mas se já fez, não precisa de fazer. Primeiro, porque vai estar ocupando o lugar de uma senhora que está precisando de fazer. Verdade. Segundo, que eu sempre falo, a mamografia ela tem radiação ionizante. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não cuidado no sentido que vai ter câncer. A mamografia não provoca câncer em ninguém. Mas não é para fazer em excesso. Às vezes eu fazer quando precisa. Fazer né? quando precisa. Então, se essa senhora já fez esse ano 2019, não tem que ir lá no mutirão. Eu vou aproveitar que é de graça. Não tem que fazer. Então, às vezes, por falta de conhecimento, é difícil para o pessoal que vem aqui com boa vontade fazer. O Estado gasta dinheiro a mais, deixa de beneficiar outras pacientes, entendeu? Então, isso tudo a gente tem que procurar ir difundindo essa ideia, difundindo esse conhecimento. Agora, aqui em Marília, especificamente, eu estou aqui há quase 20 anos, o serviço nosso lá da Santa Casa, e tem a impressão que Rede SUS, de uma forma geral, funciona muito bem. Às vezes tem um delay, um atraso assim, de 2, 3 meses, mas nos casos de suspeita diagnóstica, a gente coloca urgência, a coisa funciona bem. Principalmente, por exemplo, saiu agora essa questão do Congresso, que foi aprovado, a biópsia de câncer de mama em 30 dias. Né? Lá no nosso serviço da Santa Casa, eu e o Carlos Jandon, isso já funciona há 19 anos. Né? As pacientes chegam, pede a biópsia, né? O grupo da ultrarrádio, principalmente quando tem as biópsias por mamografia, ou quando é biópsia por agulha, né? Aí faz os 3 serviços de ultrassom, é rápido. Não dá um mês, a paciente já está voltando com o diagnóstico. Então, existe um empenho, uma equipe multidisciplinar envolvida e comprometida com a saúde da mulher. Né? Não adianta o mastologista se preocupar, se manda para o radiologista que não faz, ou chega no patologista, ele demora para soltar o laudo, né? E tem a questão da avaliação psicológica e nutricional, etc. Então, é um tratamento multidisciplinar e isso aqui, felizmente, funciona muito bem. E a questão do incômodo, a dor, tal, como é que está isso para a mamografia, doutor? Isso tem sido assim, um fator limitante ainda para as mulheres? Há muitas mulheres que têm medo. Algumas, infelizmente, falaram, eu nunca fiz mamografia porque eu tenho medo, porque aperta a minha mama. Né? Então, o que a gente tem que explicar, o mastologista, o profissional de saúde, o ginecologista, o obstetra, o geriatra, né? Enfim, tem que explicar para aquela senhora que isso é uma questão de posicionamento.
Então vamos lá, eu estou falando da questão da irradiação. Essa mama ela tem que ficar bem posicionada no aparelho. O aparelho realmente ele é um pouco desconfortável, porque a mulher tem que passar o braço por cima, né? Tem que haver uma compressão. Para que faz aquela compressão? Não é para torturar ninguém, né? Aquilo ali é para você posicionar a mama bem, firmá-la, de uma forma que chegue a uma determinada... Isso antigamente era manual, né? Então o técnico até que apertava e às vezes estava... Aí realmente eu fazia um pastel da mama. Hoje tem um computador que calcula, porque uma mama de uma senhora mais idosa, que a gente chama de que é uma mama mais flácida, lipo-substituída, a compressão é mais tranquila. A mama de uma mulher mais jovem que tem a mama muito densa, a compressão tem que ser feita de uma forma... Por isso até que mulheres, principalmente antes dos 35 anos, não faz mamografia. Porque vai comprimir, vai incomodar e não vai valer de nada, porque a mama é muito densa e a mamografia é um raio-x. Você vai radiografar aquela mama que é glândula pura, vai ficar tudo branco e não vai ser visualizado nada. Então eu vou estar irradiando uma mama jovem que não deveria estar sendo irradiada. Ah, mas eu fiz uma vez, 2 vezes, não vai acontecer nada, mas cumulativamente, isso pode representar um fator de risco futuro. Então, por isso tem essa questão dos critérios. Você vê que a própria, o mutirão agora, está lá, mulher de 35 a 50 anos, a 49 anos, levar o pedido médico. Acima de 50 anos é levar só o RG. Entendeu? Então tem que ficar um alerta para quem já fez, não precisar de fazer. Mas enfim, então, essa compressão que você me perguntou, ela pode eventualmente trazer um desconforto. Mas você pode perceber, a gente percebe, as mulheres que vão sabendo, ou que por experiência prévia, ou porque estão bem orientadas no sentido da necessidade daquela compressão, elas levam de uma forma muito tranquila, sabendo que aquilo é para melhorar a qualidade do exame e para realmente valer a pena, porque lá comprimir e não ficar bem feito, acaba que tem que fazer posições adicionais e comprime de novo. Então, enfim, é uma questão de educação, de orientação mesmo à população. Doutor, falar um pouco da predisposição genética e da questão da hereditariedade, né? Como é que está isso no câncer de mama? Marco, muito interessante. O câncer de mama, como todo câncer, ele é genético, né? Ou seja, existe uma célula que houve uma alteração no núcleo celular e aquilo começa a proliferar de uma forma descontrolada. Agora, ao contrário que muita gente pensa, a hereditariedade no câncer de mama é em torno de 7 a 10%. O que significa isso? Que de cada 100 mulheres, apenas 7 ou 10 estão associados ao câncer de mama hereditário. O que é o câncer de mama hereditário? É aquela família, né, que a avó teve, a mãe teve e eu vou ter. Ou a bisavó teve, a avó teve, a mãe teve, tia. É o cluster familiar que vai passando de geração em geração. Então, a partir do momento que aquela família tem 3 gerações consecutivas acometidas por determinado tumor, no caso o câncer de mama, aquilo é categorizado como câncer hereditário. O percentual é 7%? 7%. Então, para a gente ter uma noção, no Brasil, esse ano eu falei agora há pouco que seriam, vamos botar 65 mil casos novos. Se a gente botar 10%, que é o máximo, quer dizer, 6.500. Então, de 5 a 6 mil mulheres vai estar relacionado ao câncer de mama hereditário. As outras quase 60 mil, né, mulheres que ficaram doentes de câncer de mama não tem nada a ver com a hereditariedade. Por isso que eu estava falando, né, quer dizer, a gente está diante de uma mulher saudável e nós temos que fazer uma estratégia de prevenção secundária. Porque às vezes fala, mas mamografia e ultrassom não previne nada, porque a gente tem a noção leiga de que prevenir é evitar o aparecimento de alguma coisa, e não é. Então você pode, por exemplo, uma paciente que teve câncer de mama, eu vou fazer uma estratégia com ela para controlar a doença, para prevenir metástase, para controlar a metástase, para fazer o diagnóstico de se tiver uma evolução da doença que seja captado o mais cedo possível, no sentido de qualidade de vida, de chance de melhora de sobrevida, dor e etc. Isso é prevenção, mas é prevenção terciária que a gente fala. O que nós estamos discutindo aqui até agora em relação à mamografia, ultrassom e eventualmente a ressonância, também é uma forma de prevenção secundária, ou seja, quem faz mamografia, quem faz ultrassom, quem faz o autoexame, ela não vai evitar o aparecimento, mas qual que é a busca, qual que é o objetivo? É o diagnóstico precoce. E hoje em dia, câncer de mama, diagnóstico precoce, ou seja, câncer de mama inicial, cura. Esse é o objetivo. Agora, nas mulheres, nessa parcela pequena de câncer de mama hereditário, a gente realmente já tem que discutir uma forma de prevenção mais incisiva, né? mais
mais o hereditário ele acaba agressiva. sendo mais agressivo, doutor? Via de regra, sim. Via de regra, sim. Então, por exemplo, o câncer de mama hereditário, o que significa? Uma mulher normal que eu falo assim, não tem ninguém na família. O risco absoluto, a chance dela vir a ter câncer de mama ao longo da vida é 10%. Uma mulher com mutação, que tem mutação genética, quer dizer que o câncer de mama hereditário, ela tem 90% de chance. Angelina Jolie, que é o exemplo clássico, né? Então ela fez prevenção primária. Ela fez o quê? Ela submeteu-se a mastectomia bilateral, tirou as mamas, reduziu o risco dela para em torno de 10%, que é o risco da população que não tem história familiar, e tá tranquilo. Então existe sim, mamografia e ultrassom é prevenção, mas é prevenção secundária. Deixa eu ir para mais um intervalo, eu volto na sequência para a gente conversar mais aqui sobre câncer de mama com o doutor Wellerson de Aguiar Miranda. Falei, inverti o nome? Não, tá certo. De Aguiar Miranda. A gente volta já, não sai daí não, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar de você. Este é o plano Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também está com a gente a Zelar, distribuidora de água, e a Proeste Nissan, dá negócio, Tiradentes 1268 em Marília. Não sai daí não que a gente volta na sequência. Você que está assistindo pelo Facebook, compartilha aí para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essa informação. A gente está falando de câncer de mama e você precisa propagar essa informação. A gente volta já.